Nos dias de hoje, muitas pessoas procuram por um conhecimento diferenciado. E afinal de contas, o que é um conhecimento diferenciado? Costumo dizer o seguinte: do dia que nós nascemos até o dia último de nossa existência, nós vamos construir um repertório. E esse repertório faz parte de quê? De todo aquele conhecimento diário, sim, diário, cotidiano, dos pais, dos avós, dos amigos, dos professores, dos mestres, mas principalmente o conhecimento que a gente vai poder escolher, optar por ele. O que eu quero dizer com isso? Por uma leitura, por exemplo. Há muita coisa a ser lida, mas o que necessariamente ser lido? Música. A música nos ensina e nos ensina muito. Mas o que ouvir? Uma viagem. Uma viagem é talvez o maior cabedal de conhecimento que a gente pode adquirir, certo? Mas como saber se vale a pena visitar tal lugar, tal cidade, tal museu? Vale a pena pegar a rua da direita, a rua da esquerda? Como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, acho que esse repertório diferenciado que a gente tem que ter, o repertório diferenciado que a gente busca, porque isso vai nos engrandecer enquanto pessoa, enquanto profissional, inclusive, né? O homem do século XXI, ele vai ser quem? Ele vai ser aquele capaz de fazer conexões. Só que para a gente fazer conexões, a gente precisa ter repertório. Porque a gente só consegue criar o processo criativo, tá? Ele vem de um amplo repertório. Então, voltando um pouquinho, quando a gente tem um conhecimento amplo, um pouco de cada assunto, um pouco de cada coisa, sem necessariamente se especializar em determinado tema, a gente consegue observar as coisas de uma maneira que ninguém observa. A gente consegue criar, a gente consegue ser dinâmico e criativo a partir desse vasto conhecimento. Como eu citei, boas leituras, boa música, e assim foi, né, no período renascentista. Como é que foi o período renascentista que a gente está comemorando aí 5 séculos passados depois dele? O Renascimento, né? Os brasileiros gostam tanto do Renascimento, mas será que você sabe o que foi o período renascentista? Vamos pensar um pouquinho. Depois de 1000 anos da Idade Média, o homem estava pronto para um novo passo na sua existência. E aí ele inaugurou a Idade Moderna. Mas fora títulos, né? Fora que isso é apenas pedagógico, como é que esse homem do Renascimento ele começou a ver as coisas? Ele começou a olhar para o conhecimento lá dos antigos clássicos. O classicismo nos ensina. Ele olhou para principalmente 2 períodos da história da antiguidade: Roma e Grécia. Os gregos nos ensinaram a matemática, os gregos criaram a música, os gregos foram os primeiros a estudar a geometria, a transformar sons em música, em metodologia, os primeiros a criar a teoria dos pensamentos, estou falando da filosofia. Então todo esse período foi redescoberto no Renascimento. Porque a Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média, havia ficado lá quase 1000 anos, né, sob o jugo da Igreja. E a Igreja pensava sempre no teocentrismo. Sim, teocentrismo. Deus no centro do universo. Então a Idade Média, enquanto pensou e colocou Deus no centro do universo para a filosofia, para as artes plásticas, para a música, e aí nós temos o canto gregoriano, por exemplo, o Renascimento veio mudar um pouco essa visão de mundo e trouxe para o centro da coisa o quê? O homem, o ser humano. E isso nós damos o nome de antropocentrismo. Então, a partir desse momento, o homem se colocando no centro de todas as ações, de todos os pensamentos, é que esse novo ser, esse homem moderno, lá de fins do século XV, estou falando de 1480 mais ou menos, até meados de 1550, essa sociedade agora buscou o quê? Colocar então o ser humano no centro do pensamento e das criações artísticas. O que a gente pode dizer com isso? Agora o homem será o centro de todas as coisas. Tá? Isso vem lá de um pensamento também antigo, grego, né, de Protágoras. Sim, Protágoras, que ele tinha dito que o homem é a medida de todas as coisas. Isso a gente vai ver em Leonardo da Vinci, quando ele faz
né? Aquele belo desenho, o homem vitruviano, que ele coloca dois corpos, né, sobrepostos de braços, né, em ângulos diferenciados, e coloca o homem dentro de uma circunferência e também depois dentro de um quadrado. Ele une tudo isso daí, né? Ele resume o pensamento do período. É a geometria, é a matemática, é a antropologia e a forma de pensamento. Então, não só Leonardo, que foi talvez um dos maiores exemplos de toda a nossa humanidade, toda a nossa existência, porque Leonardo, vocês sabem, Leonardo não foi apenas o pintor da Mona Lisa, nem também apenas o autor da Santa Ceia, aquele afresco magnífico que está lá em Milão, na igreja de Santa Maria das Graças, Santa Maria delle Grazie. Não, Leonardo também foi filósofo, Leonardo também foi um inventor, Leonardo também foi compositor, Leonardo também escreveu versos. Ou seja, o homem humanista, o homem renascentista, com H maiúsculo, com R maiúsculo, é aquele homem que vai pensar no todo. Então, quando eu digo que hoje, em 2021, a gente precisa ter repertório, um amplo repertório, é justamente nisso que eu estou falando. É procurar ser curioso acerca de tudo que existe, de tudo que está acontecendo hoje, mas com olhos para os conhecimentos passados, com os saberes passados, com as manifestações artísticas do passado, a gente consegue pensar o presente e criar o futuro. E criar o futuro significa apenas o quê? Ser criativo. Não é isso que todo mundo quer hoje? Não é um aplicativo bacana para resolver tal problema? Não é isso que o pessoal de UX deseja fazer hoje? Não é isso que os designers estratégicos também têm buscado? Mas eu costumo dizer, não adianta nada a gente ter boas ideias se a gente não tem conhecimento. Porque uma boa ideia sem uma base cultural sólida, ela é rasa, não leva a nada. Pode ser até mesmo um game, um jogo. Se um jogo é baseado num histórico bacana, ele tem um enredo bacana, ele tem o quê? Uma história, ele narra uma história, muitas vezes uma perspectiva histórica, tá? O jogo é mais completo. Agora, um jogo, isso por aquilo, não vai muito adiante, não vai agradar tanto assim. Então, voltando ao Renascimento, que é o período que mais nos ensina, nós, homens do Ocidente, o Renascimento foi aquele que abriu muito da cabeça das pessoas. Foi o momento que a arquitetura se expandiu. Sim, cálculos aritméticos foram descobertos no Renascimento. Eu poderia citar aqui meia dúzia de arquitetos e designers da época que construíram novas cidades. Como exemplo, a cidade de Firenze, sim, Florença, lá na região da Toscana, na Itália. Firenze é o maior exemplo, é o berço do Renascimento. Ela, enquanto urbanismo, ela é um exemplo. Ela deu lugar às grandes passagens, né, aos passeios públicos das pessoas. Ela mostrou através da sua arquitetura, dos seus palácios e também das suas moradias, como também nas suas igrejas, e o exemplo maior talvez seja a Catedral Del Fiore, né, a Catedral das Flores ali, com aquele domo magnífico de Brunelleschi, um grande matemático e arquiteto, o primeiro domo a ser construído no mundo, com cálculos absurdos, numa época sem calculadora, sem internet, sem energia elétrica, sem nada, ali na pena, no papel, ele construiu aquilo que seria exemplo de arquitetura renascentista para o todo, colocando de novo o homem no centro de tudo. E a partir daí vem Leonardo, a partir daí vem Michelangelo, não citei ainda, mas Michelangelo também foi aquele ser humanista que responde a muitas das nossas perguntas hoje. Ele tinha um amplo repertório. Trabalhou em diversas cidades, trabalhou também em Firenze, claro, como Leonardo também, trabalhou em Milão, como Leonardo, Roma também. Vamos lembrar então, como maior exemplo de Michelangelo, vem o quê? Os afrescos da Capela Sistina, não só no teto, mas também no grande painel do Juízo Final, pintados 20 anos depois do teto da Capela Sistina. E com uma perspectiva, uma palavra nova, criada no Renascimento, e com uma perspectiva e uma ótica muito característica do período. Porque a Idade Média não trabalhava nesse 3D, né? A Idade Média era um 2D, muitas vezes um retábulo pintado sem profundidade alguma, sem nada, mas vem o Renascimento com todas as suas novas técnicas, novos estudos, nova filosofia e maneira de pensar, e cria o quê? A profundidade, aquilo que a gente chama de perspectiva em artes plásticas
em escultura, em música. Agora existe o ponto de fuga, agora existe a luz, existe a refração, existem estudos ópticos. Leonardo da Vinci foi um pródigo inventor nesse quesito. Ele criou uma técnica que a gente chama de esfumato. Não é à toa, né, que, para citar um exemplo novamente, não é à toa que a Mona Lisa nos causa tanta curiosidade. Porque ela tem no entorno dela, a gente não vê bem um contraste muito grande, é quase que a figura em si, o objeto, faz parte ali de todo aquele cenário. Existe um esfumato ali, quase que metamorfoseando cores e ideias numa tela. Isso nos dá profundidade, isso nos dá humanidade. E assim ele fez com outras telas famosíssimas, como a Anunciação do anjo Gabriel a Maria, outro ícone de Leonardo, ou também na Transfiguração de São João Batista. E, da mesma forma, Michelangelo, estudando a morfologia dos corpos. Sim, eles estudavam corpos humanos, cadáveres mesmo, para descobrir todos os músculos, todas as formas que uma mão poderia adquirir, de que forma um determinado rosto poderia virar, que forma a luz incidiria sobre isso daí. Todas essas questões foram solucionadas na escultura, que para Michelangelo era a maior de todas as artes. Vejam só, o grande pintor da Capela Sistina, ele mesmo se dizia muito mais um escultor do que um pintor. Vamos lembrar então quais esculturas importantes Michelangelo deixou para a nossa história da humanidade? Eu vou citar a maior delas, Davi. Sim, Davi, que está exposto lá na galeria da Academia de Firenze. Davi, que tem mais de 5 metros de comprimento, ou seja, de um bloco de mármore de Carrara, do qual o próprio Michelangelo foi lá e escolheu a peça, o bloco, ele extraiu a essência. Extrair a essência tem muito a ver com a filosofia de Platão. Porque para Platão, tudo que existe, tudo que a gente vê na natureza, tudo que nos cerca é a verdade com V maiúsculo. E nós devemos o quê? Buscar a essência da verdade, extrair a essência. Está aí o ideal estético, está aí a busca do belo, o belo com B maiúsculo. Então, quando Michelangelo e depois Bernini, no período barroco, por exemplo, vão extrair de um bloco de concreto, de um bloco de mármore, uma obra de arte que nos vai emocionar, e que séculos depois ainda nos passa ideias, nos passam mensagens. A gente consegue ficar horas, né, admirando ali esculturas de tantos grandes mestres do passado, justamente porque eles conseguiram extrair da verdade, ou seja, do concreto, a essência. E extrair a essência é a nossa maior, talvez nosso maior objetivo hoje em dia, se a gente quer ser alguém criativo. O processo criativo, ele nasce a partir de ideias muito simples. Só que nós temos que ter essa base cultural sólida. Por isso que eu vou sempre insistir. Temos que privilegiar bons repertórios. Temos que ouvir música de qualidade, do passado e de hoje. Temos que olhar a arquitetura das cidades com o olhar de quem está compreendendo, de quem está fazendo uma leitura ou não daquilo. Há muita porcaria? Sim, em todas as esferas, das artes, da arquitetura, do design, da música, por isso mesmo. O todo é o que existe, cabe a nós extrair a essência.